O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele fala, ele convence, ele ensina, ele guia, ele te leva à comunhão com o Senhor. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da divindade. Amém? Ele vai te convencer. Santo Espírito de Deus, nosso amado ajudador, nosso amado consolador, nosso guia. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua santa presença na minha vida, na minha família e na vida da sua igreja. Mas também, Espírito Santo de Deus, obrigado por estar trabalhando para convencer a humanidade do pecado, do juízo e da justiça, para converteres a Jesus Cristo, o único Salvador do mundo. Pois o Espírito Santo, Pai, o Senhor enviou em nome de Cristo Jesus para estar presente com a igreja e para convencer o mundo de pecado que Jesus Cristo é o único Salvador. Convencer a humanidade que Jesus Cristo é o Deus Criador dos céus e da terra que se encarnou, nascendo de uma virgem, crescendo como homem e foi crucificado, dando a vida para salvar a toda a humanidade. Ó Deus, mas infelizmente a humanidade não crê em Jesus Cristo. A humanidade despreza a Jesus Cristo por causa das suas idolatrias, dos seus enganos, Senhor. Mas o Senhor enviou o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Deus, abre os olhos da humanidade, abre os olhos da humanidade inteira, Pai, através do Espírito Santo, para que a humanidade inteira reconheça Jesus Cristo como o único Salvador do mundo, o único que pode apagar os nossos pecados, o único que pode livrar a humanidade da condenação do fogo eterno. Senhor, porque, ó Espírito Santo de Deus, existem dois lugares eternos. Um lugar eterno para quem reconhecer Jesus Cristo e aceitar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida. E outro lugar eterno, Senhor, para quem rejeitar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida. Por isso, Senhor Espírito Santo de Deus, eu propus o meu coração esta semana de oração, esta campanha de oração, esse propósito de oração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Espírito Santo de Deus, tu sabes que a humanidade ficou sujeita ao pecado, ficou sujeita à vaidade. A humanidade, Senhor, perdeu a visão espiritual, se tornou cega por causa do pecado. Espírito Santo de Deus, tu sabe que o pecado se tornou um abismo entre Deus e o homem. Por isso, Senhor Espírito Santo, Jesus Cristo foi enviado ao mundo pelo Pai para destruir esse abismo
destruir essa barreira que há entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus. Ó Espírito Santo, e o Senhor está aqui na terra, trabalhando para convencer a multidões que Jesus Cristo é o único que pode destruir esse abismo de separação entre Deus e o homem, pois Ele é o único mediador entre os céus e a terra. Santo Espírito de Deus, e eu te peço nessa tarde, ajuda, Espírito Santo, todos aqueles que ainda não reconheceram a Jesus Cristo como Salvador. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que convence todas as pessoas que ainda, Senhor, não têm o nome escrito no livro da vida, aqueles que ainda permanecem debaixo do jugo do pecado, dominado pelo pecado, dominado pela própria carnalidade, dominado pelo mundanismo e pelos espíritos imundos. Ó Espírito Santo de Deus, tu sabes que o ser humano não conhece a verdade, Senhor, sem que o Senhor venha revelar. Por isso, Espírito de Deus, mais uma vez eu clamo a Ti, convence, Senhor, todas as pessoas que ainda, Senhor, não nasceram de novo, porque, Espírito Santo, o Senhor sabe, para o ser humano ter a vida eterna, viver a eternidade com o Pai, é preciso, através da fé em Cristo Jesus, nascer de novo, ser transformado em uma nova criatura, pois somente assim, estando em Cristo Jesus, estarás livre da condenação eterna. Espírito Santo de Deus, nessa tarde, meu Senhor, convence, Senhor, jovem, adolescente, quantos adolescentes, Jesus, tantos rapazes como moça, se estão entregues ao pecado, dominado pelos prazeres carnais, dominado pelo próprio orgulho da humanidade, dominado pela arrogância, dominado pela ignorância, muitas vezes zombam da Tua palavra, zomba dos pregadores do Evangelho, zomba dos missionários. Ó Espírito Santo de Deus, é a ignorância que cegou a mente das pessoas, mas ainda bem que o Senhor está trabalhando para convencer, e todas as pessoas, Espírito Santo, que escolhe a Jesus Cristo como Senhor de sua vida, o tempo da ignorância é apagado, o tempo da ignorância não é levado em conta. Senhor Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem convence da imoralidade, é o Senhor quem convence da arrogância, do orgulho, da rebeldia, é o Senhor quem convence das obras de feitiçaria, é o Senhor quem convence da devoção a ídolos, é o Senhor quem convence da violência, da maldade, é o Senhor quem convence da leviandade, é o Senhor quem convence da lascívia, da sensualidade, é o Senhor quem convence da bebedice e da glutonaria, é o Senhor quem convence, Senhor, do engano do pecado, e faz o homem se converter ao Deus do céu pela fé em Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Senhor, estamos no segundo dia desta oração, Senhor, e eu quero apresentar aqui, nesse momento de oração, ó Deus, ó Pai querido e Pai santo, em nome de Jesus Cristo, nos trazendo a vitória, nos trazendo a bênção lá do céu, Deus querido, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde, Pai, de oração, meu Deus, apresentando Jesus Cristo aqui o pedido da Maria Oliveira, ó Deus, o Maurício Júnior,
o Renato, Senhor. Ó Deus bendito, Deus santo, esses pedidos de oração que a Maria Oliveira deixou aqui, ó Deus, eu quero apresentar nessa tarde. Senhor meu Deus, eu não sei qual é a necessidade dessa família, eu não sei qual é a necessidade desta vida, Senhor, mas eu entrego esses pedidos em Tuas mãos, porque o Senhor conhece cada pessoa dessa família, Senhor, e estamos nesse propósito de oração. Conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, pelo Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, convence que toda essa família se converta, Senhor. Quero apresentar também, Jesus querido, meu Salvador, a Ti agora, Espírito Santo, eu te apresento a vida do Gilberto. Senhor, faz uma grande obra na vida do Gilberto. Ah, Deus, eu quero agradecer o Senhor pelo milagre que o Senhor fez na vida, Senhor Jesus Cristo, na cidade, ó Deus, ali de Valência, na Bahia. Ó Deus, na vida do José Chagas, Senhor, libertar aquele homem, o irmão da Josefa. Senhor, muito obrigado pelo milagre. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por restaurar a saúde do José Chaga. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos porque o Senhor é fiel. Por isso, meu Deus, não devemos desistir de orar, porque o milagre é fiel e verdadeiro. Senhor, quero também apresentar, Jesus, o povo do Senhor em todo o Brasil. Eu quero apresentar o povo do Senhor em Angola, Moçambique, na África, Senhor, em todos os continentes da terra. Senhor Jesus, o Teu povo ali na Coreia do Norte, o Teu povo ali em Israel. Meu Jesus querido, meu Deus, estende as mãos sobre aquele país, protege Teus filhos ali, Senhor. Seja o Senhor o escudo de Israel naquele lugar. Ó Espírito Santo de Deus, nessa tarde, Senhor, ó Espírito Santo da verdade, que essa tarde seja uma tarde de bênção, uma tarde de conversão, uma tarde de decisão. Senhor Espírito Santo, Tu sabe que o homem, o ser humano em si, tem dificuldade de decidir assumir um compromisso com Jesus. Quanto às vezes até querem, Senhor, mas eles têm dúvida, eles têm medo. Então, Senhor Espírito Santo, ajude essa mulher a decidir ser crente, aceitando a Jesus Cristo como Salvador e fazer parte da igreja dos crentes. Ajude esse homem, Senhor, a tomar essa decisão agora. Ajude essa jovem a tomar decisão agora. Ainda, meu Deus, que pelos primeiros dias os pais não vão entender. Muitas vezes os pais vão ficar bravos, Senhor. Os pais vão ficar irritados. Mas ajude essa adolescente a se entregar a vida a Jesus Cristo. Espírito Santo, convence essa adolescente que vai valer a pena ela se tornar crente. Vai valer a pena, Senhor, ela aceitar Jesus e virar crente. Aleluia! Ó Espírito Santo de Deus, ajuda essa jovem, esse jovem a se converter, e ele vai saber, Pai, que vai valer a pena essa decisão. Ó Senhor, o importante, Jesus, é entrar no céu. Não importa a tribulação que ele vai passar, não importa a luta que ele vai passar, que ela vai passar, o que importa é entrar no reino do céu. Oh Espírito Santo, começa a trazer vidas para a igreja, começa a trazer vida para o reino do céu, fazer parte da igreja que vai habitar na eternidade com o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, convence, Senhor, convence do engano, convence das práticas ilícitas do pecado, convence, Senhor, das palavras torpes, convence, Espírito Santo de Deus, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da concupiscência da vida, da soberba da vida.
Espírito Santo de Deus, quantas pessoas, Pai, eles querem muitas vezes servir ao Senhor, mas estão presos na tradição religiosa, estão presos no conceito religioso do avô, do bisavô, mas o Senhor Espírito Santo pode convencer milhares de vidas a fazer parte do reino dos céus. Ó Espírito Santo de Deus, ajude as pessoas a se conscientizar que a igreja, Senhor, não é uma mera religião, não é uma nova religião, não é a religião dos crentes. A igreja é a família de Deus. Espírito Santo, convence as pessoas, faz ela enxergar a igreja como a família do Senhor, a família do Pai. Ó Espírito Santo de Deus, pois, meu Senhor, enquanto o homem estiver enxergando a igreja como uma religião, eles, Senhor, permanecerão na sua ignorância, da sua incredulidade. Senhor, mais um momento, Espírito Santo, que cada pessoa entender que a igreja é diferente da religião, que a igreja não é uma mera religião, a igreja é uma família formada por crentes, Senhor, pecadores regenerados, pecadores que se converteram, pecadores que abandonaram o pecado, foram redimidos pelo sangue lá da cruz, foram selados com o Espírito Santo e tem um nome escrito no livro da vida. E está, Senhor, agora aguardando a vinda de Jesus Cristo nas nuvens do céu para os levar para a eternidade. Pois, meu Senhor Espírito Santo, Tu sabe que a única pessoa, o único povo que está esperando a volta de Cristo Jesus nas nuvens do céu é a igreja, Senhor. E é por isso que eu estou nesse propósito. Convence, Espírito Santo, começa a trazer vidas para os cultos, para ouvir a pregação da verdade e ser liberto, pois a libertação, ela vem através do conhecimento. A libertação, ela vem, ó Deus, através do conhecimento. E o conhecimento da verdade só é capaz através da pregação do Evangelho, da revelação do Espírito Santo. Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, Espírito de Deus, convence, Senhor, convence, Espírito Santo, vidas, Pai, que por causa da ignorância, muitas vezes falam mal da igreja, por causa da ignorância, falam mal dos seus filhos, das suas filhas, mas, Senhor, um dia ele vai entender, assim como o apóstolo Paulo, Espírito Santo, perseguiu a igreja, maltratava a igreja, até que o Senhor Jesus salvou, mudou a vida de Paulo, porque o apóstolo Paulo, Senhor, hoje conhecido como um dos maiores escritores do Novo Testamento, Senhor, a história desse homem, daquele homem, era terrível. Ele perseguia a igreja, ele obrigava os crentes a blasfemar, ele obrigava os crentes a falar mal de ti, Jesus, porque ele estava na ignorância, até que o Senhor apareceu para ele e mudou a vida dele. De um perseguidor se tornou um grande pregador, de alguém que falava mal dos seus servos, Senhor, passou a pregar grandes mensagens. Por isso, Espírito Santo, eu peço a Ti nessa tarde, perdoa a ignorância desse homem, perdoa a ignorância dessa mulher, perdoa a ignorância desse jovem que zomba da igreja, perdoa a ignorância dessa moça, Jesus, que até imita os dons do Espírito Santo com ato de zombaria. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, Espírito de Deus, convence elas, convence eles a vir fazer parte da igreja, e um dia elas falarão em novas línguas de verdade, porque o Senhor
Quando chama, o Senhor batiza com o Espírito Santo, dá dons espirituais. Senhor, eu quero apresentar todos que fazem parte desse canal. Ó Deus, todos inscritos nesse canal. Eu quero apresentar a família, Senhor, meu Deus, que estão enlutadas nesta tarde, nesse dia. Senhor, Tu sabe que todos os dias parte alguém para a outra vida e as famílias sofrem. E eu quero apresentar a Ti nessa tarde, Senhor, todas as famílias que estão de luto, Senhor. Meu Deus, consola, conforta os corações. Ó Deus, a família, Senhor Jesus, meu Deus, precisa do Teu consolo, do Teu amparo. Deus, porque a dor da separação é grande. Senhor, muitos, Pai, sofrem demais, não suportam. Ó Senhor, meu Deus, mas eu peço que o Espírito Santo, o Teu Consolador amado, console, Senhor, estas vidas, Senhor, e que nessa tarde, Espírito Santo, eu Te peço também, abençoa os pastores, obreiros, pregadores, para que pregue a palavra com poder, com autoridade, para que pregue a palavra com sabedoria. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, convence, Senhor, convence a humanidade inteira que a igreja não é uma mera religião. Convence que a igreja é um povo que adora unicamente a Jesus Cristo. Convence, Espírito Santo, que a igreja, ela adora unicamente a Jesus. Ela presta a sua devoção unicamente a Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, o Deus que se encarnou, se fez carne. Senhor, ó Deus, porque toda adoração a outra pessoa se torna idolatria. Por isso, Pai, eu peço, convence, Senhor, convence a humanidade que Jesus Cristo é o único Salvador, é o único capaz de perdoar nossos pecados, escrever o nosso nome no livro da vida e nos livrar do fogo eterno. Espírito Santo de Deus, esse trabalho é do Senhor, o trabalho de convencer, esse trabalho de convencer, de conquistar o coração do homem para Jesus, é o do Senhor Espírito Santo. Se o Senhor Espírito Santo não convencer, Senhor, a igreja pode pregar, a igreja pode fazer trabalho ao ar livre, a igreja pode fazer tudo o que estiver no alcance dela, mas se o Senhor não convencer, ó Senhor, não haverá salvação, não haverá conversão. Espírito Santo de Deus, usa a igreja para convencer o mundo de pecado, usa os evangelistas, usa os pregadores, usa os missionários. Senhor, ó Espírito Santo, fala, Senhor, fala na boca desta criança, fala, Espírito Santo, fala na boca desse adolescente, fala, Santo Espírito, na boca dessa jovem, desse jovem, fala, Santo Espírito, na boca desse pregador, desta pregadora, fala, Senhor Espírito Santo, na boca de cada membro da igreja, para convencer, aleluia, para atrair estas almas ao Senhor Jesus. Fala, Santo Espírito de Deus, em nossa boca, fala na boca da tua filha, Senhor, toma-nos como mensageiro da salvação. Ah, Senhor, nessa tarde maravilhosa, nesse momento tão glorioso, que haja conversão em massa, que haja conversão de multidões. Senhor Espírito Santo de Deus, o Senhor está presente aqui comigo, mas está presente em todos os continentes da terra, aonde tem a igreja, em cada bairro, em cada vila, porque Espírito Santo de Deus, aonde está um crente salvo, aí está a presença do Senhor,
aonde estiver uma crente salva, aí estará a tua presença, Espírito Santo. Manifesta o teu poder através deste crente, aleluia, para convencer, Senhor. E eu creio, Espírito Santo de Deus, e eu peço isso porque eu sei, eu não tenho o poder de convencer ninguém. Esta igreja não tem o poder de convencer ninguém, a não ser pela ação divina. Por isso, Espírito de Deus, começa a convencer vidas e trazer para o culto. Começa a convencer pessoas a sentir vontade, Senhor, de participar dos cultos, de fazer parte da igreja dos crentes. Começa a convencer, Espírito de Deus. Porque se o Senhor convencer, haverá conversão, haverá libertação, haverá milagre. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, começa a trazer as almas, Senhor. Aquelas almas que nós já evangelizamos, aquelas almas que nós já pregamos, aquelas almas que já ouviram a pregação, mas não foram convencidas, porque não deram crédito à pregação. Mas eu peço, Espírito Santo de Deus, traz em nome de Jesus, traz em nome de Jesus, Espírito Santo. O Senhor pode trazer, o Senhor tem poder para convencer, e esse é o desejo do meu coração, não somente aqui na cidade, mas em todos os continentes da terra, aonde estiver, Pai, a igreja do Senhor, que o Espírito Santo começa a convencer milhares de vidas a procurar a igreja, a procurar o obreiro da igreja e entregar a vida a Jesus Cristo, passar pelas águas batismais, Senhor, e nascer de novo, ser perdoado, ser regenerado. Somente Espírito Santo o Senhor poderá fazer isso. Começa a trazer as almas, começa a trazer, Espírito Santo, e eu prometo cuidar bem delas, Senhor, ensinar bem o caminho da salvação. Dá todo o meu apoio, ó Deus, espiritual que eu puder, aconselhamento que eu puder. Espírito Santo, se o Senhor trouxer, eu prometo cuidar bem desse povo. Aleluia. Como pastor de uma igreja, tu sabes que eu amo, Senhor, as almas. Tu sabes, Senhor, que eu amo, aleluia, a vida da igreja, Senhor, e tenho lutado por isto. Senhor, eu peço em nome de Jesus, Senhor, faz uma grande obra, faz um grande milagre, Deus, para que as vidas, aleluia, sejam libertas, que as vidas sejam transformadas, no poder que há no nome de Jesus. Esta é a oração da tarde. Senhor, que o Espírito Santo esteja trabalhando na mente, no entendimento, porque, Senhor, o entendimento começa na mente, Senhor. Começa o Espírito Santo de Deus falando na mente desse jovem, na mente desse homem, e vai mudando o pensamento dele, e ele começará a pensar diferente. Aquele pensamento de ódio que ele tinha da igreja, que ele possa sentir agora necessidade e vontade de conhecer. Assim como Zaqueu, Senhor, um dia teve vontade de conhecer Jesus, o Senhor, ele subiu até numa figueira brava para conhecer o Senhor, e ele foi salvo. Coloca, Senhor, o mesmo desejo que o Senhor colocou no coração de Zaqueu, aquele publicano. Coloca o desejo no coração desse homem, dessa mulher, desta pessoa. Deus, para que haja salvação, que haja milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados, queridos irmãos e irmãs, servos de Deus. Essa tarde, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te sustente, e a você que ainda não faz parte da igreja, o Espírito Santo vai convencer você, e você vai entender que a igreja não é uma religião, a igreja é a família de Deus, a família que vive para agradar a Deus e que está esperando a volta de Cristo Jesus, para muito em breve deixar essa terra e viver a eternidade com o Pai. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.